que estar com o coração leve, suave, tranquilo. É ou não é? Coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente bater um papinho sobre as lições do Evangelho do Cristo. Sabe que muitos de nós, por muito tempo, traz no pensamento a ideia de que o Evangelho são palavras escritas. Aos poucos a gente vai entendendo que o Evangelho do Cristo, para além das palavras, é vida. Porque ainda que eu conheça cada versículo, cada trecho, cada partícula do que está na Escritura Sagrada, se eu não as vivo, eu não as conheço em espírito e verdade, assim como disse Jesus. Então, o Evangelho do Cristo é vida cotidiana, é história, é vivência, é experiência, é dia a dia, é ser gente, é ser aquilo que a gente é. E aí acontece o seguinte, na trajetória histórica do conhecimento daquilo que Jesus nos deixou, lentamente a humanidade vai tateando a compreensão e o entendimento de cada palavra de Jesus. Ainda estamos distantes de assimilar a sua profundidade. E disso nós podemos concluir pelo próprio Emmanuel, que diz que quando tem autorização para participar como ouvinte das esferas superiores nas reflexões do Evangelho, ele se sente um jacaré. Ele que disse isso. Daí a gente compreender como ainda estamos muito no processo inicial de entender o que Jesus falou. Mas não tem importância. Está tudo certo, a gente está caminhando e o caminho é esse mesmo. A evolução não dá saltos. A gente anda um passo de cada vez, na medida que a nossa consciência tem condições de entender. E aí veio a doutrina espírita, clarear um tanto de coisa para a gente, que a gente não tinha condição de entender, não fosse aquilo que a doutrina vem nos trazer. E daí hoje eu vim trazer para vocês, para a gente pensar juntinho, um pouquinho das reflexões que estão lá no quarto capítulo do Evangelho de Mateus. Particularmente eu acho um evangelho uma leitura difícil, porque traz muito significado. E no pouquinho de tempo que a gente tem, a gente vai falar algumas coisas sem nunca pensar em esgotar. O Evangelho, cada coração assimila de acordo com aquilo que tem, não é verdade? Então vamos junto. Aposto que vocês já sabem o que está no quarto Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Todo mundo tem na ponta da língua? Ah, esqueceram, né? A gente vai falar hoje da tentação no deserto. É uma leitura bem profunda, vamos junto. Então, de acordo com o Mateus, ele fala assim para a gente. Jesus, cheio do Espírito, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e quando se completaram, teve fome. Disse-lhe o diabo, se és filho de Deus, diz a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu a ele, está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado num instante de tempo. Disse-lhe o diabo, eu te darei toda a autoridade e glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, Jesus lhe disse, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Ele o levou então a Jerusalém e colocou sobre o ponto mais alto do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo.
Pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos e teu respeito para te guardar. E sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Em resposta, Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Após terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Muito interessante, né? A teologia, todas as teologias fizeram diferentes reflexões sobre essa leitura. A proposta hoje é a luz da doutrina espírita. Vamos junto. O primeiro ponto da reflexão, de muitas que podem ser possíveis, é a figura do diabo, né? O folclore, a história, né? E toda uma sorte de interpretações para colocar medo na sociedade, deturpou esse significado e transformou essa figura num personagem alegórico que traz medo, né? E tantas outras coisas, e que funcionou por muito tempo, mas que hoje parece que não está funcionando mais. É por umas simples questões. A humanidade evoluiu no entendimento e na compreensão. E a palavra diabo, na realidade, ela vem do grego, que deriva da palavra diabalo, que quer dizer nada mais, nada menos do que divisão, que inspira ódio, inveja e orgulho, desune, separa. Esse é o significado do termo diabo, que muito longe de ser um personagem real, é um símbolo de divisão. E não precisa de uma reflexão muito profunda, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz tranquilamente essa reflexão. Ora, se Cristo é o soberano do planeta Terra, deduz-se que acima dele somente Deus. Ok? Ele é o Cristo, o governador do nosso planeta. Antes que a Terra fosse, eu sou. Logo, podemos concluir que não existe um personagem espiritual no nosso planeta que seja superior ao Cristo, muito menos que seja superior em maldade. Não é lógico pensar assim. Então, não existe uma personalidade espiritual que se contraponha ao bem em forma de espírito. Pois nós já empreendemos, já compreendemos que o mal é consequência de uma ignorância espiritual. E que não existe um espírito maligno. O que existem são uma legião em grupos de espíritos ignorantes voltados para práticas que não são boas. Geralmente ligados à matéria, sobretudo ao poder e ao desejo, e a tudo que diz às questões materiais, todas as satisfações do mundo material. Então são criaturas, nossos irmãos, assim como nós, criados simples e ignorantes, que estão ainda numa etapa de apego à matéria, aos desejos, ao poder e toda a sorte que está ligado a isso. E produzem na sociedade, na coletividade, muita confusão e muita bagunça. Como nós provocamos no passado. Né? Nós fomos criados simples, ignorantes, pelo livre-arbítrio, temos caminhado na nossa trajetória pessoal e histórica para aprender pouco a pouco o significado e a vivência do amor. Então, o mal, numa reflexão filosófica, não é nada mais, nada menos do que a ausência do bem. No mundo de dualidade, qual o nosso, tridimensional, isso é muito comum e natural. Concluímos, portanto, que o diabo, enquanto espírito único contrapondo a Jesus, é só um símbolo. Tranquilo, gente? Tá tranquilo até aí, né? Então, rodeado dessa figura simbólica, nós vamos para uma outra reflexão. Jesus vai ao deserto. E o que é o deserto? Vamos pensar junto? Como que é um deserto? O próprio nome já nos traz esse entendimento. É vazio, é silencioso, é inóspito, é árido. Isso é a figura e o significado do deserto. Jesus, sendo um espírito crístico, sendo um espírito elevado,
tinha alguma mácula a espiar para ser tentado? Só o raciocínio já responde, né? Não, ele não tinha. Então, o que significa ser tentado? Ser testado? Trata-se, nós entendemos, de uma experiência pedagógica de Jesus, que vem nos trazer possibilidades de reflexões acerca da vida em sua profundidade. O deserto nós podemos interpretar, dentre muitas interpretações, que é o vazio da alma. É aquele momento em que a nossa alma está árida, distanciada da vivência espiritual. Donde que a figura do diabo, que é a divisão, nos contrapõe à espiritualidade, que simboliza o próprio Deus, que é o amor. Ou seja, quando nós estamos no deserto da existência, distanciados de uma prática espiritualizada, nós somos tentados a satisfazer os desejos da matéria. E toda sorte de consequência que isso nos traz, Jesus nos traz a primeira, que é a primeira tentação. Que ele sentiu fome, não fome do corpo, porque ele mesmo diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. É no deserto da alma, quando nos distanciamos de uma experiência espiritual, e isso não tem a ver com religião. Em qualquer religião podemos experimentar a espiritualidade, mas nós, quando estamos separados do divino e dos ensinos que nos conduzem ao desenvolvimento dos valores da alma, nós estamos no deserto e, portanto, temos fome. A fome é um sintoma que se apresenta em nós por diversas formas, dentre elas, angústia, tristeza, depressão, inveja, ciúmes, raiva, toda sorte de sentimentos humanos próprios da matéria, próprios do desejo, que é diferente da vontade. O desejo é um impulso material, a vontade é um impulso espiritual. Quando nós ainda permanecemos priorizando a satisfação dos nossos desejos, nós nos encontramos num deserto da alma, portanto, famintos de espiritualidade. E aí a gente cai no equívoco de tentar suprir essas carências espirituais com questões materiais. Então, eu tento suprir a carência que é do meu espírito comprando, bebendo, utilizando toda a sorte de substância, relacionamentos vazios, sexualidade desenfreada, alimentação compulsiva, uma série de comportamentos que cada individualidade acaba desenvolvendo, que é uma necessidade de alimentar um vazio que é da alma, não é do corpo. Portanto, não são as satisfações do corpo que vão alimentar esse vazio, porque o vazio é na alma. O deserto é no espírito. E não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem de Deus. Assim como o próprio Cristo disse lá para a samaritana, na Samaria, quando ele foi pedir a água: tenho sede. E ela lhe forneceu. E ele lhe disse: da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais sentirás sede. Quando, na última ceia, ele se reúne com os seus discípulos e simbolicamente levanta o pão e diz: eu sou o pão da vida.
Eu sou o alimento. É o alimento do Espírito. E aí? Até quando nós vamos procurar o alimento do Espírito no vazio da matéria? Porque é certo que se estamos encarnados, precisamos satisfazer a sobrevivência da vida, a evolução e o progresso social. E nisso está tudo bem, está tudo ok. Trabalhar, ter um lugar para morar, auxiliar o seu próximo. A questão é que nós colocamos isso como prioridade da existência. E nos esquecemos que nós somos espíritos. Nós não somos pessoas físicas que de vez em quando na quarta-feira vem no centro, tal dia vai na igreja e tem uma experiência espiritual. Nós somos espíritos eternos, que no momento estamos numa experiência física. E essa experiência física não tem outro objetivo senão despertar as potências da alma. Despertar os valores do espírito. É para isso que a gente está aqui. A nossa existência física não é passeio, não é férias. Entende o nível da responsabilidade que é estar encarnado? Nós não temos a dimensão da quantidade de irmãos que lutam para reencarnar no planeta. Tamanha está sendo a dificuldade para retornar. E nós estamos aqui, tendo oportunidades maravilhosas para despertar e compreender o sentido da vida, e nos deixamos desiludir com as tentações do caminho, com aquilo que nos distrai, que nos divide, que nos separa como o diábolo das questões espirituais. E aí nós caímos no muro das lamentações e ficamos reclamando da vida, angustiados, sempre tendo do que se queixar, e não compreendemos que as nossas vidas são a própria consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que se transformam em atitudes. Portanto, se a sua vida é o que é porque ela se tornou aquilo que você fez. Nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. E a doutrina espírita vem nos convidar para essa maturidade, para esse entendimento. Acontece que toda matéria precisa de energia, precisa de um combustível para continuar. Assim como o corpo físico precisa do alimento, precisa da água, o espírito também precisa do seu alimento. E onde está o alimento do espírito? Onde podemos beber dessa água para não ter mais sede? De onde está esse pão? Ah, está em Jesus. Mas cadê Jesus? Ah, Jesus está no Evangelho. As palavras do Cristo aqui estão. Mas nós o encontraremos vivendo-as. E essa dica ele nos dá no próprio Evangelho. Como podemos encontrar Jesus? Ele diz assim: todas as vezes que derdes de comer ou de beber a um dos meus pequeninos, é a mim que o fazes. Chegar a Jesus é através da caridade, é através do próximo, é através do trabalho no bem. Que é o que nós falamos no início da nossa conversa. Trabalhar.
servir. Viver esse evangelho de Jesus. Experimentar esse evangelho de Jesus junto aos nossos irmãos. Porque o amor não é algo que se desabrocha do nada. Ele é desenvolvido. O amor é uma potência da alma para ser desperta. E o amor perpassa o cuidado. Quem ainda não aprendeu a cuidar, não aprendeu a amar. Quando Jesus, sentado com Pedro uma vez, ele pergunta assim: Ô Pedro, tu me amas? O Pedro responde: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro achou estranho. Ficou meio assim. Falou: Jesus, tu sabes tudo. Rabi, tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: ô Pedro, tu me amas? Diz o evangelho que Pedro se entristeceu. E disse: Rabi, eu te amo, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Contato com Cristo, o alimento do Espírito, está no trabalho no bem. Em compreender que o trabalho não é punição, é elevação. Quanto mais elevado o Espírito, mais ele trabalha. E não é só o trabalho remunerado. Qualquer atividade direcionada para o bem e para o progresso de si mesmo e da coletividade. E nosso primeiro trabalho começa em casa. Começa com aquela pequena comunidade a qual estamos inseridos e comprometidos. E o amor não é expressão de palavra, são atos. São atos no cotidiano, no dia a dia, em forma de carinho, em forma de cuidado, em forma de não julgamento, em forma de silêncio, às vezes, em forma de não, porque quem ama precisa saber dizer não. Quem não sabe dizer não, não aprendeu a amar. É preciso saber falar não às vezes. Muitas vezes. E é preciso saber aprender a gratidão. Como despertar o amor e o cuidado sem entender o significado do agradecer? Porque quando nós não estamos conscientes do nosso compromisso espiritual, nós começamos com as cobranças. E é isso que nos divide da nossa verdadeira busca. A gente cai na ilusão de achar que o outro tem alguma obrigação comigo. Não tem. As pessoas fazem por você o que elas querem fazer e muito obrigado por aquilo que fazem. Nos compete agradecer. Enquanto nós achamos que o outro tem uma dívida conosco, que tem a obrigação de nos servir, que tem a obrigação de nos saciar em nossos desejos, nós ainda estamos na infância espiritual. Porque aquele que compreendeu, entendeu que veio para servir, ser útil. Quem disse isso? Jesus. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Eu vim para servir e não para ser servido. Se o próprio Cristo veio para servir, quem somos nós para acharmos que viemos para sermos servidos? Daí a gente vai compreendendo a imaturidade e a insanidade que nós ainda estamos mergulhados.
na nossa dificuldade de compreender a nossa tarefa espiritual diante daqueles com os quais nós convivemos. A parentela difícil, o companheiro complicado, o amigo que me desagrada, a pessoa que me irrita, talvez seja a criatura mais importante da minha encarnação. Deus sabe quantos séculos foram necessários para te ligar a essas pessoas. Pessoas que talvez tenhamos grandes compromissos. E o que a vida nos pede não é amores românticos de William Shakespeare. Tolerai-vos. Não dá para amar. Começa tolerando. Começa respeitando o outro nas suas diferenças. Naquilo que o outro é diferente de mim. Mas isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Somos diferentes. E é preciso aprender a conviver com a diferença. Até porque a referência de ser humano no mundo é Jesus, não nós. Então o mundo, a gente demora para entender isso. E às vezes leva um susto quando entende. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Sabia disso? Demora a entender, né? Porque a gente se coloca como referência. Não. A referência é o Cristo. Nós somos aprendizes. O modelo e guia é Jesus. E quando nós não estamos conectados com seus ensinamentos e com a sua vivência, nós caímos no deserto. E é bem provável que muitos de nós temos caminhado por esse deserto por muito tempo. É bem provável. E o ápice da experiência do deserto, como eu tenho observado, em geral é o suicídio. A criatura não suporta o vazio. A fome, o desespero é tão grande que ela não suporta. E na ilusão de romper com a dor, rompe com a vida da matéria. Mas jamais rompe com a vida, porque a vida não está na matéria, a vida está no espírito, porque é o espírito quem vivifica, como diz o apóstolo Paulo. A nossa vida está no espírito, não no corpo. Então a vida que nós precisamos alimentar é a vida espiritual. E essa vivência é uma experiência singular. Eu iria dizer solitária, mas a gente confunde muito essa palavra, então eu preferi dizer singular. É uma experiência individual. O desenvolvimento espiritual é individual. Embora a gente compareça e conviva coletivamente a gente se ajuda e a gente aprende, os passos que nós temos que dar, o outro não vai dar por nós. Os passos que o seu filho tem que dar, só ele vai dar. Se ele quiser. Os passos que o seu companheiro, que a sua companheira precisa trilhar, é ela que vai trilhar. É ele quem vai trilhar. Respeito. Cuida do teu caminho. Cuida de ti. Eis toda a lei e os profetas, que também está no livro de Mateus, quando perguntam para Jesus qual o maior mandamento da lei. Jesus tranquilamente responde ao fariseu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não pode um cego guiar outro cego. Portanto, se deseja amparar ao teu próximo, primeiro se alimenta, se cuida, se ama, se respeita, se perdoa, se abrace, tenha carinho pela tua alma que é divina. E quando estiver forte e abastecido desse amor, então terá condições de irradiar e transmitir essa experiência. Mas enquanto nós não estamos abastecidos desse alto amor, nós queremos tirar do outro. Queremos exigir do outro aquilo que nem nós ainda temos. Queremos forçar relações que não fluem. Em relacionamentos tóxicos, de ego, de vaidade, de orgulho, que só nos fazem mal. Por birra, por inveja, por prepotência. Ele tem que me amar, ela tem que me amar. Não tem. O amor é uma fluência da alma que liberta e traz paz. Se não está assim, não é amor, é outra coisa. O amor não prende, liberta. O amor, segundo Chico, uma vez conversando com Adelino, traz responsabilidades. Eu sou, sim, responsável pelo outro. No sentido de não feri-lo. Nós temos esse compromisso com os nossos próximos. Sejam eles quem forem. O amor traz paz, equilíbrio, tranquilidade, bem-estar, traz sossego. Se não tem isso, está tendo outra coisa aí que não é amor. E esse amor que nos alimenta, a fonte é o Cristo, para todos os seres vivos dessa terra. Assim como o sol, que irradia para todos, ilumina todo o planeta, o Espírito do Cristo irradia amor sobre todos nós. O que acontece é que nós não estamos com o coração disposto e aberto para receber esse amor, porque estamos na escolha do deserto, sendo tentados pelo espírito do diabo, que é o espírito de divisão, entende? Buscando satisfazer as coisas da vida material, na correria da vida material. Distraídos do nosso verdadeiro compromisso, que é a experiência espiritual. Que não significa ser nenhum beato, entende? Vivência espiritual é vida no cotidiano em forma de transformação interior, de autoburilamento, de autoconhecimento, que a gente consegue pela prece, pela reflexão diária. E a prece não é decorada. É quando o teu coração fala com o coração de Deus, do teu jeito. Do jeito que sair, quanto mais natural, melhor. Quanto mais verdadeiro, mais do fundo da alma vier, maiores possibilidades de conexão com a espiritualidade superior. A prece nos conecta e nos alimenta também. É um celeiro abundante para o nosso espírito. Uma vez eu fui em Uberaba visitar lá a Casa da Prece. Eu não conhecia o Chico, eu não era espírita, há pouco tempo que sou. E aí eu sentei lá no banquinho, tem um coraçãozinho lá, vocês já devem ter visto, está escrito assim: o silêncio é uma prece. Eu olhei aquilo. Mas como assim o silêncio é prece? Eu não estou falando nada, como que o silêncio é prece? Prece é a gente falar.
ignorante, né? Atrasada, não entendi nada. Mas eu falei, tá no centro do Chico. Em cima da cadeirinha onde ele sentava e psicografava. Tem coisa nessa placa. Alguma coisa tem aí que eu não estou entendendo. Não é possível que só tem isso no centro escrito lá? O silêncio é uma prece. Olha, não tem nada nas paredes, só isso. Eu falei, isso é importante. Deixa eu prestar atenção nisso daí. E aí eu comecei a refletir no significado desse silêncio. Depois de um tempo, eu soube de uma história que fez todo sentido para essa placa, que envolve a Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, um repórter perguntou para ela, Irmã Teresa, a senhora que é uma mulher de fé, quando a senhora fala com Deus, o que ele te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. E o que a senhora fala para ele? Eu não falo nada, eu só escuto. É difícil entender isso, né? Essa experiência espiritual é quando a nossa busca por Jesus, a nossa busca por Deus transcende todas as palavras. É aquele momento que você senta quietinho, faz silêncio. Senhor, eu estou aqui. Entende? É você com o Cristo. É você com todo o teu universo divino de sentimento. Seja você quem for. Quando eu vou na cadeia, eu falo para o pessoal lá, uma vez eu comentando com eles, e um levantou a mão, porque eles levantam a mão, perguntam, né? Fala, mas a gente também, eu matei 3. Eu falei também. Porque eu falei, eu não tenho ideia de quantos eu já matei. Não nessa vida, mas nós para trás aí. Hoje eu não matei mais. Mas a gente faz outras coisas, a gente está em evolução também. Entende? Esse irmão está lá hoje, eu estive no passado. Ninguém é melhor que ninguém. O fato é que lá no livro Há 2000 anos, Emmanuel nos conta que ao entardecer em Carfanaum, toda sorte de pessoas se aglomeravam em volta da casinha tosca do Pedro. Era assim, não tinha templo, não tinha igreja, não tinha luxo, não tinha nada. O pessoal saía do serviço, uns eram pescador, outros eram prostituta, outras damas da sociedade disfarçada, homens de má vida, ladrões, assassino, pessoas doentes. Tudo quanto é tipo de gente ia chegando pertinho da casa do Pedro. Casinha tosca de pescador, ali na beira do lago de Genezaré. A turma chegava lá e sentava. E Jesus amava e ensinava a todos. Assim como hoje. Assim como lá na tua casa, no Evangelho no lar. Assim como a tua alma que faz silêncio e do jeitinho da Madre Teresa não fala nada, só escuta. Busca essa experiência com Deus, se abastecendo dessa espiritualidade, buscando saciar a fome e a sede, buscando a paz que vem de Deus e que o mundo não pode dar. O mundo no sentido não de planeta, mas de valores materiais. Essa paz, a saúde na alma que a gente busca, está muito mais perto do que a gente pensa. Está muito mais fácil do que a gente imagina. Às vezes é só mudar a rota do GPS interno. Começar a despertar. Bom, se eu estou indo nesse caminho, não está dando certo, deixa eu parar
e ajustar o GPS daqui do meu coração. Se eu ainda estou magoada, se eu ainda estou magoado, não adianta dar murro em ponto de faca. Enquanto eu não perdoar, eu não vou ter paz. Entende? O perdão não liberta o ofensor, liberta o ofendido. Porque a mágoa é o orgulho ferido. Quando a gente entende isso, o outro pode falar o que quiser, pode ser quem ele quiser, que não me atinge porque eu estou abastecido desse amor. Eu sei quem eu sou. E se ele me disser uma verdade, vai fazer o quê? É verdade, eu sou aquilo mesmo. E se ele me disser alguma coisa que não é verdade, paciência, não é verdade, deixa pra lá. Entende? É fácil? Para mim não é. Não sei se para vocês vai ser. Mas é um treino. A paz, meus queridos irmãos, é uma conquista. Não pensa que ela vem num pacotinho do céu assim caindo na nossa mão. Olha a paz chegando. Não funciona assim. É um trabalho de reforma interior. É um trabalho de alimento espiritual. De superar as tentações que estão dentro de nós. Não está fora. Isso é simples concluir. Jesus estava no deserto. Deserto não tem ninguém. Se tem a tentação, ela está fora ou está dentro? Pedagogicamente é isso que Jesus está nos ensinando. Todas as tentações que nos conduzem a equívocos, a dissabores e as consequências de tudo isso estão dentro de nós. Onde tem que tratar? Aqui dentro. Tem um livro chamado Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico, de autoria do André Luiz. Nesse livro tem um irmãozinho chamado Hilário. E ele fala o seguinte da tentação. E é muito interessante. Ele fala assim: a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Presta atenção. Captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. As questões internas que nós não trabalhamos em nós têm uma identificação de frequência espiritual, que vai se associar à mesma frequência, é o que ele fala, aos semelhantes. Então eu não fiz porque o outro mandou. Não são as más companhias que te levaram para o erro. Foi o seu livre-arbítrio que cedeu a esse impulso na sua alma que ainda não amadureceu. Então o mal não está fora de nós. O mal no sentido de ignorância, tá, gente? De inexperiência. Está aqui. E é aqui que tem que ser trabalhado. Através do autoconhecimento. Ser honesto, quem que eu sou? O que eu já dei conta de aprender? Bom, vamos lá. Teve uma época aí que eu colocava fogo nas pessoas. Hoje eu já não ponho mais, né? Teve uma época aí que eu lançava a espada, sei lá quantos eu já matei. Hoje eu só tenho vontade, já não faço. Não é? Já melhoramos? Beleza, já melhoramos um monte. Gente, a gente não pensava para tirar a vida de ninguém. Pega a história da humanidade. Quem que é a humanidade? A gente. A humanidade somos nós. Estamos melhorzinho? Estamos melhorzinho. Mas pode melhorar? Vixe, muito. Por quê? As guerras hoje estão no campo mental. Eu não faço.
Mas eu projeto uma vontade tão grande que aquilo quase que se materializa no campo espiritual. A vingança está aqui, ó, toda arquitetada. Imagina, eu desculpei. Não, tudo bem. Não é nada não. Mas aqui dentro, está corroendo. Na mente, deixa, vai ver. Causa e efeito, ação e reação. Fez comigo? Vai ver só. Gente, a gente é assim. Onde a gente tem que trabalhar? Aqui. Porque enquanto a gente está projetando esse tipo de pensamento, nós estamos vibrando nesse tipo de pensamento e atraindo essa frequência. Aí eu quero sentir paz, eu vou no centro, eu tomo passe. A gente é esquisito demais, né? Tão incoerente. Não, mas hoje eu tomei um passe, vou ficar bem. Gente, o milagre, sabe qual é o verdadeiro milagre? Um coração que aprende a amar. E tem a palavra aprender na frente. É treino. E as grandes conquistas da alma, tenho aprendido e aprendido, que são forjadas no silêncio das duras esperas. É preciso ter paciência conosco. Mas uma paciência ativa. Percebeu um tipo de pensamento tóxico sendo emanado por ti mesmo? Cuida. Faz a higiene mental. A gente vai deixar de pensar do dia para a noite? Não vai, gente. Vai vir pensamento de raiva. Não me engana, não. Vai vir pensamento de vingança, sim. A gente tem muitas vingancinhas do dia a dia. Marido e esposa. Ela não fez o que eu quis. Ele não fez o que eu pedi. Fico o dia inteiro sem olhar na cara. Com o bico desse tamanho. O que foi? Nada. O que você tem? Nada. Tá tudo bem. O bico tá aqui. Se a gente pudesse enxergar o campo espiritual, meu Deus, estaria um tsunami. Aqui, ó. Aí a gente faz evangelho no lar. Entende? Percebe-se. Observa-se. Olha para dentro de você. Estou nervosa porque ele me falou isso. Não, você está nervosa por causa do orgulho, da vaidade, da prepotência e da arrogância que ainda não foi trabalhada. Nossa, mas então as pessoas podem me ofender? Ninguém nos ofende. Somos nós que nos sentimos ofendidos. Eu não vou muito longe, não. Jesus se ofende? Já imaginou Jesus falando, nossa, estou tão chateado com o Pedro. Você vê, ele pescou um tanto de peixe, nem me chamou domingo para ir lá. Nossa, o Mateus nem olhou na minha cara essa semana. Você imagina Jesus chateado com alguém? Tem cabimento? Por que não? Tirando a brincadeira, trazendo para a consciência. Porque ele superou a esfera do ego e das vaidades. Esse é o nosso treino. Mas se a gente for tentado a ficar no vazio do deserto do espírito, na aridez da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso orgulho, nós não vamos desenvolver o lado espiritual. E pode, tem livre-arbítrio. A gente vai caminhar no ritmo que a gente quiser, os passos que a gente escolher. Deus não força ninguém a evoluir. Cada um tem o seu ritmo. E Ele nos respeita e nos ama. Mas para a gente se libertar de todas essas emoções e todas essas questões tóxicas que ainda a gente cultiva
dentro de nós mesmos, compete a nós mesmos fazermos o trabalho, arregaçar as mangas e partir para o mundo interior, olhar para quem nós somos e trabalhar e limpar o que precisa ser limpado. Tirar o que tem que ser tirado, fazer a faxina. Somos nós que fazemos. E aí não tem tentação, não tem obsessor, não tem nada disso. Porque a nossa mente vai estar limpa e o nosso coração abastecido. Em mente, sentimento que se traduz em ações. Certo? Que Jesus nos abençoe mesmo nessa estrada. E que Ele seja o nosso guia, a nossa fonte, o nosso alimento. Que a gente desperte para compreender que o vazio que eu tenho no espírito só pode ser saciado com o alimento do espírito. Muito obrigada, muita paz a todos. Meus amigos, eu queria não precisar dizer mais nada, mas eu seguramente escutaria mais uns 40, 50 minutos dessa conversa deliciosa. Mas como a Lígia não vai ficar conosco mais 50 minutos, eu convido a todos vocês para que façam esse silêncio nesse momento em que nós vamos nos preparar para o passe e deixem que essas palavras tão aprofundadas, essas reflexões tão amadurecidas nos calem no coração, né? Vamos todos permanecer em prece, encaminhar para os passes e depois retornar para o salão para fazermos a nossa prece final.